pessoal, faremos agora a atividade no livro A Prova Brasil, páginas 72 a 77. Nós vamos trabalhar nessa lição 12, localização, movimentação e plano cartesiano. Nós temos aqui no primeiro exercício, na atividade 1, nós temos uma sala de aula. Então, vocês prestem bastante atenção à mesa do professor, nós temos aqui a porta, aí nós temos fileiras de carteiras. Quantas carteiras tem em cada fileira? Então, observe a representação da sala de aula ao lado. Então, olha a questão, prestem bem atenção. Pedro, um aluno novo, se sentou cercado apenas de meninas nesse dia. E ele não se sentou na frente da sala de aula. Então, são duas dicas. As pessoas que estão ao redor dele, as crianças que estão ao redor dele é somente meninas. E ele não se sentou na frente. Então, a gente já deduz que vamos procurar em qualquer outro lugar que não seja na frente. Descreva a posição em que Pedro está sentado. Compreenda. Há mais de um aluno com o mesmo nome nessa sala? Então, vocês vão procurar, vão ler todos os nominhos que tem em cada carteira. E daí vocês vão verificar se tem aluno com o mesmo nome nessa sala. Se sim, coloquem sim. E se sim, quais são esses alunos? Aí vocês vão colocar o nome do aluno que o nome se repete. B. Quantas fileiras e quantas carteiras por fileiras há nessa sala? Vocês vão contar essas fileiras e contar quantas carteiras há em cada fileira. Responda. Quantos alunos chamados Pedro há na sala? Então, vocês vão procurar lá, ver a quantidade e colocar aqui. B. E quantos estão cercados apenas por meninas? Então, vocês vão verificar, será que todos os que tiverem o nome Pedro estarão todos cercados por meninas ou será que somente um? Vocês vão verificar estas informações. C. Há algum aluno chamado Pedro sentado na primeira carteira da fileira? Vocês vão procurar lá. Se sim, em qual fileira ele está? Então, se acontecer de ter um aluno Pedro sentado nessa primeira carteira, qual fileira que ele está? Então, vocês vão ter que voltar para a figura, para a imagem em vários momentos, tá bom? Para poder responder essas questões. Descreva a posição do novo aluno Pedro na sala de aula. Então, depois de todas essas informações, vocês vão descobrir que local que ele está sentado. Então, vocês vão colocar que fileira que ele está, se ele está mais próximo do fundo ou mais próximo da frente. Então, vocês vão colocar as informações que fiquem fáceis para, digamos que uma pessoa que não tenha localizado o Pedro vai descobrir rapidamente da forma que você descrever essa posição. Tá bom? Vocês vão colocar que fileira, qual é a carteira, mais próximo da onde, de uma forma que uma outra pessoa consiga identificar, tá bem? Já na página seguinte, observe o mapa ao lado. Paulo se encontra na região 1,8 e a entrada do parque está localizada na região 11,1. O que seria esse 1,8? Então, nós trabalhamos com informações, por exemplo, letra do alfabeto e número. Agora vai ficar um pouquinho mais complicado, porque vocês vão ver que na horizontal está número e na vertical está número. Então, nós começamos então pela parte da coluna, né? Que coluna que ele está, né? No caso, na sala de aula seria que fileira que ele está, né? Então, a fileira que está ali, primeiro, Paulo se encontra na região 1. Então, a gente vai para 1 lá embaixo e sobe olhando lá. Ele está lá em cima no pontinho que inicia o percurso com a linha vermelha. Ele está nessa fileira 1 aqui, nesta coluna, mas lá em cima. E que linha que ele se encontra? Na 8. Então, ele está na fileira 1 e na linha 8. Então, se fosse com a letra de alfabeto, era bem mais fácil. Assim, confunde um pouco, então precisa prestar muita atenção. E a entrada do parque está localizada na região 11,1, né? 11,1. Então, nós vamos lá no final, quando passa por todo esse percurso vermelho, nós vamos observar lá no parque, né? A entrada, ele está na coluna 11, né? Coluna 11. Mas que linha que ele está? Na linha 1, tá bom? Descreva o percurso que Paulo fez para chegar à entrada do parque. Não se esqueça de indicar os giros. Então, nós olhando lá, nós vamos olhar aqui na coluna 1, ele começa lá, né? Na linha 8, coluna 1. Ele vai fazer todo um percurso. Quantos quadradinhos ele anda? Que rua que tem ali? Então, nós precisamos saber essas informações.
quantos quadradinhos ele anda, qual rua que ele está. Depois ele vai virar, vai fazer um giro aqui, para que lado que ele gira, mas daí ele vai chegar em que rua, quantos quadradinhos ele anda. Depois ele gira novamente, ele vai para uma outra rua. Quantos quadradinhos tem até chegar lá, e quando chega lá na entrada, ele também tem que fazer um giro, né? Então, vamos pensar bem, mas tem que prestar bastante atenção, porque a gente pode se confundir com a quantidade de quadradinhos, ou o lado direito ou esquerdo, né? São bastante informações. Compreendam que informações são necessárias para descrever o trajeto com base no mapa da atividade. Então, o que a gente precisa descrever para falar esse trajeto? O que a Pro acabou de falar? O que a gente tem que fazer? Quais são as informações que precisa ter para nós descrevermos ou entender esse percurso que ele fez? B. Quantos quadradinhos do mapa Paulo caminhou até chegar ao parque? Então, vamos ter que contar todo esse percurso, quantos quadradinhos ele andou, tá bom? Responda. Quantas vezes Paulo fez um giro para mudar de direção durante o percurso? E de quantos graus foi esse giro? Então, ele vai fazer vários giros aí para mudar de lado, certo? Para mudar o quadradinho, que ele vai sair de uma rua para outra e ele faz um giro. Se vocês olharem a posição da linha vermelha, quantos graus formam esse giro? Lembrando que ele está reto, né? Daí ele faz lembrando dos ângulos que nós trabalhamos, falamos bastante, né? Então, quantos graus vocês olhando nessa figura aí desse percurso, quando ele faz esse giro, tenta imaginar naquelas atividades que nós fizemos de ângulos e tenta descobrir qual é o grau que ele faz esse giro. B. Descreva o percurso feito por ele. Então, você vai descrever da onde que ele saiu, quantos quadradinhos ele andou, que rua que ele passou, depois ele fez um giro de quantos graus andou, mas entendeu? Vocês vão descrever desta forma para nós, mas prestando atenção, se ele virou para o lado direito, se ele virou para o lado esquerdo, da posição dele, não da nossa, da posição dele. E no item C, descreva um caminho alternativo para Paulo chegar ao parque. Tem mais possibilidade, não tem somente essa, ele pode ter ido por outra rua, ter feito outro percurso. Daí vocês vão descrever com as palavras de vocês, não esquecendo das informações necessárias, tá? O nome da rua, quantidade de quadradinhos, aquele giro para a direita ou para a esquerda. E é legal também colocar assim, né, quantos graus, se vocês conseguirem identificar. Na página seguinte, nós temos um joguinho que é o jogo do campo minado. Alguns já devem conhecer esse jogo, né? E é determinar, o objetivo do jogo campo minado é determinar todos os quadrados sem bombas e sinalizar as bombas corretamente, utilizando as bandeirinhas. Se você clicar em uma bomba, o jogo acaba. Porque daí você vai falar um número, né? Linha 3, coluna 3, número 5. E aí a pessoa vira para ver se tem a bomba ou não. Se você clicar em uma bomba, o jogo acabou. E quanto mais rápido você encontrar os quadrados sem a bomba, maior é a sua pontuação. A figura ela mostra o final de uma partida. As bombas sinalizadas corretamente são indicadas por bandeirinhas. Então, onde tiver bandeirinha, são as bombas que foram sinalizadas corretamente. Então, se eu fosse descrever uma bandeirinha, eu ia olhar ali, coluna 2, subo, está na linha 4, é uma bandeirinha. É assim que eu vou fazer a localização. E o X? Quando ele está representado com X, indica a bomba sinalizada incorretamente. E a bomba que explodiu está no quadradinho laranja, no laranja. Para facilitar a localização dos elementos nesse jogo, foi representado um sistema de coordenadas numéricas. Quais são as coordenadas das bombas identificadas corretamente e qual é a coordenada da bomba que explodiu? Então, vocês vão ter que achar a coluna, né? A linha que ele está, vai pôr o número e o número. Então, compreenda quantas bombas foram sinalizadas corretamente nesse jogo. Então, vocês vão voltar lá na situação problema e ler qual é o desenho das bombas que foram sinalizadas corretamente e daí contar esses desenhos e pôr. Quantas bandeiras foram colocadas no lugar errado? Vocês vão contar. E quantas bombas não foram identificadas. Então, é o desenho da bomba, mas ela não foi identificada. Preste bem atenção nessa. Daí vocês vão colocar. E no outro exercício, quais são as coordenadas das bandeirinhas posicionadas corretamente? É do jeito que a Pro falou. Vocês acham a coluna e a linha, que até o exemplo de uma bandeirinha lá. Então, vocês vão colocar lá primeiro o número da coluna,
né? E segundo a linha, põe dentro de parênteses o número, vírgula, o outro. Daí entre outro parênteses o número, vírgula, o outro. B. E daqui foi posicionado incorretamente. Vocês vão colocar também a coordenada. Vai colocar a coluna e a linha. E qual a coordenada da bomba que explodiu? Então, vocês vão achar qual coluna que ela tá e qual é a linha. Então, vai colocar o número, vírgula, o outro número. Na página seguinte, observe o contorno e as vértices de um polígono representado no plano cartesiano a seguir. Então, nós temos aqui na horizontal uma linha e ela está representada por uma letra do alfabeto, pela letra X. Então, a gente vai ver muito essa questão de representado pela letra X mais à frente. E isso na horizontal. Na vertical, nós temos outra linha que está sendo representada com a letra Y. E nós percebemos que, ó, na horizontal, nós temos ali embaixo o 0, depois pula o número, que já a gente sabe que é o 1, né? Daí o 2, pula o número, é o 3, que esse número que pulou, a gente já sabe que é o 3, porque entre o 2 e o 4 só pode ser o 3. Entre o 4 e o 6 só pode ser o 5. Então, ele vai até o número 12. E depois, a linha aqui representada pelo Y, ele também vai de 2 em 2. Mas nós sabemos qual é o número que seria que fica entre um número e o outro, né? E nós temos um polígono aqui. Esse polígono, ele tá com letrinhas do alfabeto. Cada pontinho dele, ele é representado por uma letra do alfabeto, ok? Vocês localizaram ali, ó, o A, ele tem a letrinha A, a letrinha B, a letrinha C e a D. Nós temos no compreenda quais são os pontos que indicam os vértices desse polígono. Então, esses pontos são 4 pontinhos. Eles estão representados de que forma? Eu acabou de falar. Então, quais são esses pontos que indicam os vértices dos polígonos? Vocês vão achar o pontinho e o que está representando aí. B. Quantos vértices tem o polígono representado no plano cartesiano? Vocês vão lembrar das atividades que nós fizemos sobre vértices e vão colocar quantos vértices tem esse polígono. Qual nome recebe esse polígono? Então, a primeira coisa é já ver quantos lados tem, as características desse desenho. Vamos ver se vocês lembram que nós fizemos atividade relacionada a isso, ao nome do polígono. Respondo. Se tiverem dúvida, pode voltar às páginas do livro que vocês vão lembrar. Quais são as coordenadas dos vértices desse polígono? Então, vocês vão ter que fazer a coordenada, por exemplo, da letra A. Que coluna que ela tá, que linha que ela tá. Depois você vai para a letra B, que coluna e que linha. Então, você vai colocar o número, vírgula, tal número. Depois o número, vírgula, tal número. Lembrando sempre que a gente vai começar pela horizontal ali, é a coluna, primeira coluna, o número da horizontal, que é representado pela letra X. B. Algum vértice desse polígono está sobre o eixo X, então você vai achar lá aquela linha X, que a prof falou, vai ter uma letrinha bem em cima dessa linha. Então, alguma vértice desse polígono está sobre o eixo X? Aí vocês vão colocar, né? E se sim, que vértices são essas e quais são as coordenadas delas? Vocês vão colocar que letra do alfabeto que está sendo representada, se é o A, o B, o C ou o D. E daí vocês vão colocar as coordenadas, que coluna que ele está, que fileira ali que ele está, que coluna e que linha. Então, vai pôr um número, vírgula, um outro número. E algum vértice desse polígono está sobre o eixo Y? Agora nós vamos para vertical. Lá no Y tem um pontinho lá em cima. Que letrinha? Então, tem, né? Se sim, que vértices são esses? Que vértice? Então, que letra do alfabeto? Qual delas? A, B, A, C ou A, D? Vocês vão colocar. E quais são as coordenadas? Que coluna que está, vai pôr o número. E que linha que está, e vai pôr o número. Na página seguinte, ó, João e Pedro estão jogando batalha naval. Esse jogo consiste em descobrir quais são as coordenadas das embarcações do adversário. Cada jogador tem a mesma quantidade de embarcações que estão representadas a seguir. Então, no começo, cada um vai ter essa quantidade aqui, ó, 2 hidroaviões, daí 4, cada um vai ter 4 submarinos, 2 cruzadores, 2 encoraçados e 1 porta-aviões. Cada um vai ter essa quantidade. Ganha o jogo quem descobrir o total de embarcações do adversário primeiro. Então, esse tabuleiro que nós vamos ver aqui abaixo, ele é o tabuleiro do João, só do João, em um certo momento da partida, né? O que está marcado com X são os palpites de Pedro.
Então, digamos que o Pedro não vai ver tudo uns quadradinhos em branco aqui. E daí ele vai falando, a coluna, por exemplo, coluna 2, linha A, 2A, digamos, 2A. Daí o João vira e não tem nada, então ele não acertou nada, não faz ponto, entendeu? Então essa daqui é o tabuleiro do João. Quais embarcações de João ainda não foram naufragadas? Então você vai ver qual que não está com X é porque não foi naufragada. E quais são as coordenadas dessas embarcações? Então você vai olhar a letra do alfabeto e o númerozinho, né? Olha lá o número e a letra e coloca o número, vírgula, letra ou letra, vírgula, número. Compreenda. Quais são os tipos de embarcação do jogo? Então essas informações estão lá no início, quando a Pro fala no início da partida, quais eram os tipos de embarcações. B, quantas embarcações cada jogador tem no início do jogo? Vocês vão contar lá, porque tem embarcação que eles têm mais de uma, né? Então vocês vão somar para chegar ao valor. Quantas embarcações de João foram naufragadas? Vocês vão olhar lá no jogo, aqui está com xizinho porque foi naufragada. E quantas embarcações do João ainda não foram atingidas? Vocês vão pôr a quantidade de números. Agora aqui já é um pouquinho mais complexo. Responda. Quais foram as embarcações naufragadas? Vocês vão pôr o nome. E quantas de cada tipo? Vocês vão contar quais são os tipos da embarcação. E quais são as embarcações que ainda não foram naufragadas? O nome. Quantas de cada tipo? Agora aqui vocês vão escrever as coordenadas das embarcações que ainda não foram naufragadas. São aquelas que estão sem X. Então vai ter uma opção aqui que não foi que vocês não vão colocar nada, ok? Então, por exemplo, o hidroavião, vocês vão colocar lá que letra do alfabeto e que número. Põe a letra, vírgula, número, ok? Das embarcações que ainda não foram naufragadas. Então, vocês vão colocar do hidroavião, do submarino, do cruzador, do ancoraçado ou do porta-aviões. Só que pode ser que tenha um aí que você não precise colocar, ok? Que seriam as coordenadas. Vocês têm que ir lá ver a linha e ver a coluna, do jeito que nós fizemos outros exercícios. Essas atividades, elas são mais complexas porque elas têm muitas informações no enunciado. Então, vocês vão precisar ler novamente, voltar o enunciado, voltar o desenho, o tabuleiro, olhar que coluna que está, a primeira coluna, né? Eu sempre falo, a gente começa pela coluna, pela fileira, lembrando lá da sala de aula, começa pela fileira e depois pela linha, fileira e linha, fileira e linha. Tá bom, pessoal? Boa aula para vocês. Qualquer dúvida, falem comigo lá no meu telefone privado, tá bom? Para tirar as dúvidas. Boa aula e até a próxima.